Queridos, a paz do Senhor, quem vos fala aqui é o seu irmão em Cristo, irmão Daniel. Vim nessa noite deixar uma palavra para os vossos corações, para trazer uma paz da parte de Deus para vossas almas. No Evangelho de São João, capítulo 16, o versículo 33, nos fala assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No Efésios capítulo 6 e o versículo 13, para reforçar a nossa mensagem, fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Bendito seja Deus. Nós estamos atravessando uma era de pandemia, uma doença invisível, a qual você não enxerga, mas você sente. Os sintomas tomam conta do corpo do ser humano. E vendo que essa doença, que veio se alastrar no mundo inteiro, não apenas no Brasil, veio ceifando muitas almas, muitas vidas, muitos lares, muitas casas. Essa enfermidade vem entrando sem escolher o grau ou gênero de formação acadêmica, seja ela tendo ou não a formação acadêmica. Essa enfermidade, ela tem entrado, tem levado muitas vidas a óbito. E nós temos visto também que ela não escolhe a sua raça, seja ela de qualquer cor ou posições financeiras. E nós estamos observando como o ser humano em todo o mundo, todo o globo terra, tem entrado em estado de desespero, em estado de agonia, sem saber o que fazer. A ciência, ela vem trabalhando para poder trazer um remédio, uma eficaz, para poder combater e aplicar na população. Enquanto isso, a ciência, ela está trabalhando para poder desenvolver esse antídoto para combater essa enfermidade. Eu tenho um antídoto para a sua alma, que chama-se Jesus Cristo. No Evangelho de São João, quando ele fala sobre não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Quando ele quis dizer não se turbe o coração, deu a entender que havia um grau de desespero no coração dos seus discípulos, quando ele estava ministrando isto. Sabendo ele que a sua ida deste mundo estava chegando, e sabendo ele a sua preocupação na sua forma humana, que os seus discípulos, como ficaria? No capítulo 16 de João, nós vemos ele ali, aconselhando, ele vem ali, trazendo uma mensagem para poder confortar o coração dos seus discípulos, porque ele voltaria para o seu trono, voltaria para os céus, para habitações celestiais. Mas ele viu essa preocupação no coração dos discípulos, ele viu essa angústia, estava começando a pairar no coração dos discípulos. Por isso ele falou assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Ele trouxe uma afirmação categórica para os seus discípulos: ei, em mim, Jesus Cristo falando, em mim, pode descansar, pode confiar, porque eu tenho a paz para a sua alma em estado de agonia e desespero.
Ainda que a psicologia ela tenha suas formas técnicas para poder te orientar, ainda que vários homens tenham seus argumentos para poder te orientar, para acalmar o seu coração, mas somente Jesus Cristo, Ele tem essa resposta para a sua alma. Ainda que você fala para mim, que ainda há muitos problemas acontecendo internos dentro da religião. Ei, Jesus Cristo, Ele não está vendo o problema interno da religião. Ele está preocupado com a sua alma. Ele está preocupado com a sua dor. Ele está preocupado o que a sua alma neste momento está necessitando. Ele fala assim: crede em mim porque eu tenho a paz. Esta paz, meu querido, nem o nosso presidente, nem os grandes políticos, nem os grandes cientistas, ninguém da face da terra pode promover a não ser Jesus Cristo. É Ele que entra no intelecto da alma do ser humano. É Ele que sabe o raio-x que está passando no desespero da alma do ser humano. Por isso, assim, no mundo ele sabia que os seus discípulos na sua época, nos seus dias atuais, sabia que a perseguição aconteceria com a igreja quando ele se excederia aos céus e quando a igreja receberia o derramamento do Espírito e a manifestação e a propagação do Evangelho, e a perseguição aconteceria. Mas hoje o grande desespero está acontecendo por causa dessa pandemia. Muitas vidas estão sendo ceifadas. A única pessoa que pode preencher essa lacuna que há na alma, essa dor que há na alma, se chama Jesus Cristo. Eu posso sentar a noite toda com meu amigo, desabafar. Eu posso sentar a noite toda, conversar com meu pastor. Ele vai sempre ter uma boa palavra, mas ainda existirá uma lacuna dentro da alma. Mas essa lacuna que pode ser preenchida através do Espírito Santo, trazendo conforto e paz para a nossa alma. Eu lembro que no ano de 2019, quando eu terminei um serviço que eu estava no estado do Espírito Santo, em Vitória, voltando para Minas Gerais, então eu tive que alugar uma casa para mim. E naquele desespero começou a pairar na mente, sem serviço, sem alguém nas noites para poder conversar. Eu dobrava o meu joelho no canto da casa e começava a virar a noite conversando com Deus. E dizia para o Senhor: ó Santo Eterno, eu sou ser humano, não sou de ferro, eu não vou aguentar essa dor que está pairando dentro do meu coração. Eu lembro que Deus levantou várias pessoas para poder me apoiar, orientar, mesmo com meus amigos ali. A Bíblia fala que há amigos mais chegados que um irmão. Deus, Ele coloca pessoas para poder te apoiar. Mas um grande preenchimento desse vazio é o Espírito de Deus. Eu lembro quando eu virava aquelas noites, dava 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã conversando com Deus. Eu vi que aquela paz começava a pairar. Eu conseguia vencer o dia. E mesmo assim preocupado, como eu ia alimentar, como eu ia vestir, como eu poderia dar uma assistência
melhor para os meus filhos, porque existia aquela dor que estava lá. Mas Deus, Ele me dava sempre um escape, uma diretriz para poder prosseguir. A Bíblia nos fala que o nosso alvo é Jesus Cristo. No Salmo 121 nos fala: elevo aos meus olhos, de onde vem meu socorro? O salmista, ele está expressando dessa forma, ele está indagando: ei, de onde vem o meu socorro? Quem pode resolver esse problema a qual eu existo? E ele mesmo responde: o nosso socorro, ele vem do Senhor, ele vem do Eterno, aquele que está acima de sobre todas as coisas. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando deparamos para a criação, vemos como a palavra do Eterno é fiel para se cumprir. Vemos a natureza foi feita através da tua palavra. Vemos que tudo se cumpriu através da sua palavra. E o salmista Davi, ele confiou ao Senhor esta palavra. No Salmos 23, ele expressa dessa forma: o Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Dentro da tradução original do hebraico quer dizer: o meu pastor, quer dizer, o meu pastor, que é Jesus Cristo, ele sempre é presente, que nunca falta. Quando ele fala que ele é sempre presente, que nunca falta, quer dizer, não te faltará nada na sua vida. E com aquelas palavras, eu meditando, Satanás tentou várias formas a querer me afligir, trazer o desespero na alma. Eu lembro que certas vezes, noites, eu chorava, derramava minhas lágrimas no chão conversando com Deus, porque a depressão estava querendo pairar, me afligir. Mas o Eterno sempre tinha uma palavra em cada manhã raiada à noite, que Ele estaria comigo. Eu lembro do versículo que Ele fala: eis que estarei convosco. Ele fala: eis que eu estarei convosco até a consumação do século. Você pode olhar e falar: sim, mas estou desempregado. Estou em situações complicadas dentro do meu lar. Mas há um escape de Deus na sua vida. Eu desempregado com o restante do dinheiro que eu tinha dentro das minhas reservas, pagando o aluguel. Então me surgiu uma proposta aqui na empresa, a qual hoje eu trabalho. O gerente me chamou, me deu uma oportunidade. E que ele ali criou uma expectativa maior, vendo a resposta das madrugadas, a qual eu passava orando ao Senhor. Mesmo que seria na função totalmente diferente daquilo a qual eu executo, eu aceitei. Mesmo que o salário seria baixo, eu aceitei confiando no Senhor. Porque quem me honraria dentro da empresa é Ele. Para muitos que às vezes é formado, tem sua formação acadêmica, engenharia, ou às vezes é formado em administração, às vezes não quer rebaixar o seu salário, mas eu rebaixei, confiando nesta palavra, que o Senhor me honraria em todo o sentido da minha caminhada. Ele falou que nós teríamos aflição. Essas aflições, essas provas, ela é necessário que algo aconteça, é necessário acontecer para que eu e você aproxima-se do Criador, dando a Ele honra e glória, mostrando-se para Ele que nós somos eternamente dependentes. Não tem como nós fugir ou escapar.
até quando ele não venha, nós passaremos por provas e provações. Mas ele afirmou: eu vou estar contigo até a consumação. Dentro, quando o salmista ele fala no Salmo 23 que ele me leva para as águas tranquilas, me leva em verdes pastos. O Senhor, ele tem um pasto verdejante, tem águas tranquilas para nós. Agar, quando ela saiu de casa, seu esposo Abrão o mandou embora com seu filho Ismael. Chegando no deserto, o odre de água se acaba, o pão se acaba. Então ela entra em desespero e de agonia, está escrito no livro de Gênesis. Agar sai de casa, a água acaba, o pão acaba. Então ela, para não ver o filho morrer, ela coloca o seu filho a tiro de uma flecha e fica longe assistindo. A Bíblia nos relata que Deus, o Eterno, ouviu o choro da criança. O interessante é que ele ouviu o choro da criança. Ele estava vendo-se em agonia, o desespero de Agar, mas ele atentou para o choro da criança. E mediante aquilo o Senhor apareceu a Agar. Ele fez uma promessa sobre Ismael, que sobre a sua descendência também seria abençoada. E a Bíblia fala que os seus olhos abriram e viu o poço do lado. Eu não sei qual deserto que você está passando. Eu não sei qual é a aflição qual você está passando. Há um poço do Eterno para poder refrigerar, para trazer, saciar a sua alma nessa noite, nessa travessia dessa pandemia. Há um resgate, há uma paz, há uma alegria da parte do Eterno, porque é promessa dele. É promessa dele. Eu tenho parentes presos no mundo das drogas, na bebida. Eu tenho parente desempregado, mas eu deixo uma palavra para eles: o Eterno tem uma porta de escape para nós. Pode fechar a cidade, pode fechar as trincheiras, pode fechar o mundo, mas os céus está aberto para te ouvir. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, os céus está aberto, mas o Eterno espera por nós se humilhar diante da majestade, da glória dele. E orar. Orar quer dizer conversar com ele. Entra em Mateus no capítulo 6, fala assim: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, em secreto teu pai te recompensará. Entra no secreto com o Eterno nessa noite, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa ela foi dada para a nação de Israel. E eu quero transmitir esta palavra para a nação brasileira, para todos aqueles que me ouvem. Se nós se juntarmos e buscarmos ao Senhor, se humilhar, santificar, arrepender dos nossos pecados e desviar dos maus caminhos, o Eterno está com ouvidos abertos e a resposta dele virá.
Você fala assim: Daniel, mesmo assim minhas latas estão batendo. Daniel, eu estou desempregado, mas eu te pergunto, você ainda está respirando, porque esta é a dádiva do Eterno, dando a você mais um dia de esperança em buscar Ele, dando a mim e a você, cada manhã que eu levanto e eu respiro, eu agradeço a Ele. Quando eu ouço pessoas ainda comunicando, falando, acordou bem, mesmo ainda que você perdeu o ente querido. 2 semanas atrás eu perdi um ente querido. Chorei sim, mas eu estou alegre, porque ele partiu no Senhor. Ele sempre me orientou, um pastor que eu considerei como grande. Ele foi um ex-sogro, mas um grande pai, um grande servo, grande exemplo de fé. Ele falou: Daniel, a única saída, o único caminho é o eterno Senhor da glória. Nesta noite, você está findando mais um dia. O Eterno está dando oportunidade para mim, para você, buscar a presença e agradecer a Ele. Desde você colocar no teu status, eu conquistei, eu fiz isso, coloca nos seus status, no seu WhatsApp, Facebook e do Instagram, gratidão, hoje e sempre. Ainda que nós passemos por aflição, devemos ser gratos ao Senhor, porque Ele está dando oportunidade de você agradecer a Ele pelo pão, pelo café, pelo ar que você está respirando, pela vestimenta, pelo deitar, pela sua casa que você está escondendo do sol, que é o sol, esse nos últimos dias tão quente, pela chuva, esses dias estão chovendo, se você está escondendo, o Eterno te deu isso para você agradecer a Ele. Ainda que a dor da perda ela seja, mas quem pode preencher é o Espírito de Deus. O Senhor não fala assim: eu deixo-vos a paz. Muitos estão à procura dessa paz. Muitos estão procurando esta calma. Nós vemos a notícia esses dias, antes de ontem, no estado da Bahia. O que aconteceu com aquele soldado. Que o Eterno possa confortar os familiares e todos os amigos. Vemos esse desespero do ser humano. Não sabe, às vezes, não é às vezes ser crítico, a analisar. Quem sou eu para entrar nesse método de análise crítico ou pericial? Mas às vezes seria necessário usar outros métodos antes de abater aquele homem. Mas o ser humano está em busca de paz. Esta paz você não vai encontrar na política. Esta paz você não vai encontrar na religião. Esta paz ela está no momento que você entra no seu secreto com o Eterno. Esta paz, como diz que no Evangelho de São João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração, para você ver, Ele nos orienta em questões do dia a dia. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Nós estamos vendo muitas pessoas com medo dessa doença, mas eu não me curvo a ela, eu curvo ao Eterno. Sim, cumpro todas as medidas de segurança que é posta pelo nosso município, pelo Estado, respeitando. Não sou louco aqui querer desrespeitar, mas não se amedronte. Não deixe o seu coração se turbar por causa dessa pandemia que está acontecendo. É real, é sim, mas
aquele que habita, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Eterno, descansará. Em Ele, eu e você, temos descanso. Nele eu posso descansar. Nele eu posso confiar integramente de corpo e alma, que eu não vou decepcionar. As nossas autoridades estão entrando em um colapso, nós observando nos noticiários a briga. Mas eu tenho uma mensagem de paz para vós. O Eterno nos manda confiar, descansar nele. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Quando fala torre forte, é algo que é inabalável, que não pode se abalar. Quando fala sobre justo, é aquele que obedece, aquele que é obediente, aquele que pratica justiça, vendo seu irmão precisando, estende a mão. Esse é o justo. Fazendo justiça, compadecendo daquele que necessita de justiça. Não cooperando com as coisas erradas. Torre forte é o nome do Eterno. E o justo corre para ela. Quando fala, quer dizer, segurança no Eterno, através do teu Filho Jesus Cristo. Em Atos capítulo 14, o versículo 22, também faz, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. É necessário que, meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Mesmo que venha muitas aflições, mas o reino de Deus está espalhado entre nós, que é eu e você. Promovendo a comunhão, promovendo a paz, promovendo, estendendo a mão para o necessitado. Quando alguém estender a mão para ti, dê a mão e o levanta-te. A Bíblia nos fala no livro de Mateus, que eles levaram um paralítico no capítulo 9, versículo 2. Levaram um paralítico na cama. O paralítico estava dependendo de 2 pessoas para poder o remanejar, o levar até a Jesus Cristo. Eu paro nisso. Quantos muitos seres humanos, seja lá de cima do alto escalão, embaixo, estão sendo guiados por uma maca, porque está paralítico, anestesiado, está na inércia, parado, porque não consegue sequer mover. A Bíblia fala que ele foi conduzido, e eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado em sua maca. Observando-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo, primeiramente, ele atenta para a enfermidade que estava aflita, que era a sua alma. Quando Jesus Cristo não fala que 16:33 fala sobre aflição, a aflição ela é afligida através na alma. Os psicólogos eles falam que aflições do ser humano ela atinge o pensamento e traz agonia, o desespero no coração, afligindo a alma. Os psicólogos afirmam que quando isso acontece, significa perda. O que aconteceu ao paralítico? Ele perdeu os seus sinais vitais de andar, sinais de andar nas suas pernas.
ele não podia se locomover mais, ele era dependente de outras pessoas para poder o levar. Ali, às vezes, ali a alma do ser humano está ali paralisada. Sua alma está perturbada por uma perda, por uma rejeição amorosa, por a pessoa ser excluída do convívio social familiar. Ali entra a aflição da alma, os psicólogos detalham dessa forma. E eles dizem que às vezes a pessoa, para poder resolver essa situação, ele tem que sentar com alguém. Sim, eu acredito, eu já conversei com um psicólogo. Mas você também tem que dar lugar para que essa aflição saia, para que o Espírito de Deus promova a paz. Há uma briga sim no lado psicológico, mas há uma briga também no reino espiritual. Satanás, ele não quer ver o ser humano bem, em paz. Satanás, ele não quer ver o ser humano em comunhão. Então ele aproveita, pega a situação que está acontecendo nos dias atuais, que é essa pandemia, para poder afligir, escravizar o ser humano. Mas o Eterno, através do teu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo através do Espírito Santo, aqui no capítulo 16 fala que ele iria, mas deixaria o Consolador. Ele faria essa função de promover a paz na sua alma. Eu vejo, quando ele falou assim que, ele falou assim, os teus pecados, ele estava tratando de uma doença que havia na alma. O pecado, ele constitui barreira entre eu e o Eterno. Mas Jesus Cristo quebrou essa barreira lá na cruz do Calvário, quando ele estava de braços abertos. Simbolicamente, é a teologia que ela dá mais ou menos esse exemplo, pegando a mão do Eterno e a mão do mundo, unindo novamente. O Senhor falou, os seus pecados estão perdoados. Ele tratou primeiramente a doença da alma do ser humano, que é o pecado que afasta, que aflige, que escraviza. O Senhor entrou, liberou aquela palavra de perdão, porque o Senhor conhecia o que estava na alma, o Senhor conhece a minha e a sua alma. Então ele libera uma palavra de perdão. Perdoados estão teus pecados. Os seus pecados estão perdoados através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. Esse sangue precioso que nos lava, ele não... Antigamente, quando Israel levava um sacrifício em prol do pecado, segundo a história, que o pecado ele cobria através do sangue do Cordeiro, mas do Cordeiro Nazareno Jesus Cristo, ele lava, ele tira aquela impureza, aquela escuridão, ela sai. Quando eu e você tem esse conhecimento, o conhecimento que eu falo dentro da tradução em grego, quer dizer, luz. Quando a luz ela entra, a palavra do Evangelho, a escuridão bate em retirada. Para nós finalizar, como eu li no livro de Efésios, apóstolo Paulo falando para os Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus. Vou ler aqui começando no versículo 12 para finalizar. Porque não temos que lutar contra a carne, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. O dia mau estamos atravessando, que essa pandemia
O dia mal pode ser uma perda na sua família. O dia mal ele pode ser um desemprego. O dia mal ele pode ser uma perda amorosa. É um lado que tem afetado muito o ser humano, é o sentimento. Quando nós se apegamos a alguém e contribuímos todo o sentimento e amor, e aquela pessoa ela não contribui, às vezes ela nos despreza, ela termina aquele relacionamento. Mas eu louvo e glorifico, há uma armadura de Deus para este dia mau que estamos atravessando. Revestivos de toda a armadura de Deus para este dia mau. Este dia mau que nós estamos atravessando, essa armadura, a espada do Evangelho, a sandália da preparação do Evangelho, é o escudo da fé. O escudo da fé ele serve para poder nos bloquear de todos os dardos inflamados do maligno. E a espada do Evangelho para poder atacar. A espada é isso, conhecimento. O conhecimento do hebraico quer dizer luz. Transmita a luz que há dentro de você. Que ele falou que iria, mas deixaria o Espírito Santo que habitaria dentro do nosso ser. Eu e você não depende de 4 paredes de tijolo. Eu e você somos essa moradia do Espírito de Deus, e você somos a igreja do Senhor, o organismo vivo na terra. Nós somos o reino representante do Eterno, somos embaixadores do Eterno aqui na terra. Que o Eterno nessa noite, ele possa, através desta palavra, transformar, mudar tudo dentro do seu lar, trazendo alegria, paz, tranquilidade, e possa promover comunhão entre você e ele, e entre você e seus familiares. Que o Eterno nessa noite te abençoa. Estamos partindo para um findar de semana. Eu quero profetizar em sua vida um restante de semana de milagre na sua vida. E uma outra semana que se iniciará, uma semana de milagre. Que o Eterno, através do teu Filho, Jesus Cristo, vos abençoa